Olá, muito boa tarde, meus irmãos. Que a graça e a paz de Deus esteja com todos vocês, hoje, sempre e para sempre. Amados irmãos, o nosso combinado era começarmos às 14 horas, mas infelizmente, por algumas razões de conexão, estivemos aqui a lutar para ver se conseguimos melhorar a conexão entre aqui e ali, e graças a Deus tudo correu bem e conseguimos ter aqui uma comunicação, uma fluência de comunicação, está tudo bem. Vamos dar então início, meus irmãos, ao nosso programa de hoje, que é o que a Bíblia ensina, 7 perguntas, 7 respostas. Estamos no 8º episódio e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o tema o papel dos pais na educação cristã dos filhos. O papel dos pais na educação cristã dos filhos, amados irmãos. E para falarmos sobre este assunto, temos aqui o nosso reverendo convidado, o irmão Afonso Nguindi, que iremos conversar e irá nos responder as batatas quentes que temos aqui deste lado sobre este assunto. Amados irmãos, convido a todos que se façam presentes para este programa. Aqueles que irão nos acompanhar posteriormente também que acompanhem até o fim, porque Deus tem uma palavra para nos dizer no programa de hoje. Pastor, seja bem-vindo. Muito obrigado pela participação no programa de hoje. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado. Ok, será que o pastor poderia nos conduzir numa palavra de oração para darmos então início a este tema, a esta conversa e convidar a presença de Deus aqui neste espaço? Ok, não entendo que podemos orar. Amém. Querido Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, te bendizemos porque a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Pai, por nos ter dado esta oportunidade de estarmos aqui para partilharmos a Tua palavra. Senhor Jesus, te agradecemos por tudo que o Senhor fez para nós. Na verdade, nós combinamos para estarmos aqui às 14 em ponto. Feliz ou infelizmente, as questões técnicas nos levaram quase que ocuparam 1 hora do tempo no nosso tempo programado. Mas temos a fé que o Senhor vai caminhar conosco até o fim. Desde já peço que o Senhor possa tocar nos corações de todos aqueles que vão poder acompanhar este live e aqueles que vão poder acompanhar também mais tarde. Pai Santo, que o Espírito Santo possa ser o grande e o melhor pregador, que o Espírito Santo possa preparar nossos corações para que tudo que vamos partilhar aqui seja para a edificação dos santos, no nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Deus seja louvado. Amém. O papel dos pais na educação cristã. A minha primeira pergunta, pastor, para começarmos então a falar sobre este assunto, é como ter equilíbrio na hora de disciplinar os filhos. Muito bem, meu querido Tanda. Eu agradeço, em primeiro lugar, pela oportunidade e pelo convite e pela confiança. Ora bem, o tema de hoje é um tema muito pertinente. Muito pertinente porque eu posso dizer pertinente, mas é um tema que tem sido esquecido por muitos pais e até nós, os pastores. Hoje em dia, temos a tendência de pregar muito sobre
temas como unção, poder, milagre, enfim, prosperidade. Mas nós esquecemos olhar pela família, que é a base. Porque esse povo que nós estamos a pregar, milagre, prosperidade, se não viver bem na família, se tiver problemas na família, não vai poder gozar bem essa prosperidade que estamos a lhe pregar. Portanto, há uma necessidade de nós olharmos pela família, olharmos na base, para que haja um bom equilíbrio nos nossos lares. Portanto, antes de responder à primeira pergunta que o irmão me coloca, eu sempre disse assim: se hoje temos pessoas na sociedade com um comportamento irregular, em parte, os pais são responsáveis. Em parte. Porque antes de alguém se encontrar na sociedade, antes de alguém ir fora ou fazer qualquer coisa, ele sai de uma família, sai de casa. Nós somos a identidade dos nossos pais. Nós somos a identidade do que nós recebemos dos nossos pais. Se a partir da família recebemos uma educação errada, uma educação que não presta, é claro que vamos exteriorizar e vamos levar para fora onde fomos isso que nós adquirimos a partir de casa. Portanto, os pais devem olhar pela educação dos filhos. É claro que tem influências externas, não é? Os colegas, os amigos, os vizinhos podem também influenciar negativamente o filho. Mas um filho que recebeu uma boa educação a partir de casa, esse filho vai saber se defender dessa pressão externa. Agora, ir diretamente para a pergunta que o irmão me coloca, como ter o equilíbrio na hora de disciplinar os filhos. Desde já, a disciplina, ela é bíblica. A disciplina, ela é bíblica. Se nós lermos no livro de Provérbios 22, 15 e Hebreus 12, do versículo 5 em diante, nós encontramos ali a questão de disciplina. A Bíblia permite para nós disciplinarmos os nossos filhos. Feliz ou infelizmente, a nossa sociedade hoje em dia trouxe teorias contrárias à palavra de Deus. Hoje já não pode bater no filho, se o pai ou a mãe bater no filho já é crime, e fala-se de violência doméstica, e o filho pode queixar os pais no tribunal e os pais serem condenados só porque disciplinaram os filhos. Isto, até certo ponto, são manobras do diabo para destruir ainda mais a sociedade. Porque a Bíblia, que é a palavra de Deus, diz que a tolice está ligada no coração do menino, mas a vara da correção, usar a vara da correção. A vara da correção é bíblica, mas segundo as teorias de hoje em dia, se bater no filho já é problema.
Agora, o problema afinal começa lá pelo fato de não disciplinar o filho. Outro sim, o pai em casa, para ter o equilíbrio na disciplina dos filhos, o pai não deve, ou os pais, ok? Estou a falar do pai e mãe. Os pais não devem ter preferências, não devem usar o favoritismo. Os pais devem considerar todos os filhos como seus filhos biológicos. Porque a preferência já trouxe sérios problemas na Bíblia. Na história dos patriarcas, nós vimos Jacó e seu irmão Esaú, como é que se separaram por causa da preferência dos pais. Jacó era amado pela mãe, Esaú como filho primogênito pelo pai, e conhecemos a história até onde chegou. Para além disso, o próprio Jacó veio cometer o mesmo erro com seus filhos. Ele amou mais a José do que aos demais. Fez até uma túnica simplesmente ou unicamente para José. Então, essas preferências todas já na Bíblia devem nos dar uma lição para nós hoje em dia, ao criarmos nossos filhos, sabermos equilibrar. Todos os filhos são nossos filhos, não podemos ter preferência. Porque os filhos também sabem. Há filhos que dizem, não, papai só ama fulano, a mamãe só ama fulana. Há filhos que chegam até ao ponto de dizer isso aos seus pais. Ora, quando os filhos já chegam a esse ponto de descobrir que o pai só ama fulano e ele está sendo rejeitado, até certo ponto, nós os pais estamos a criar um vazio emocional nesse filho. O que o filho vai querer pensar? Seria bom sair fora, porque aqui em casa não me ama. Então eu vou sair fora, vou na rua à procura de quem possa me amar. E muitos filhos hoje em dia estão na rua, filhos da rua, não porque faltaram pão em casa, não. Muitos deles tiveram pão, tiveram comida suficiente, mas os pais criaram um vazio emocional, que eu chamo de tanque emocional dos filhos. Então, aquele vazio, o tanque emocional ficou vazio porque o pai não soube preencher esse tanque. Então, o filho sai na rua à procura de quem possa preencher esse tanque. E quando ele encontra amigo, amiga, alguém que possa lhe entender, que possa entender seus problemas, e fica lá na rua. Ele não quer mais voltar para casa porque lá em casa ninguém lhe ama e fica na rua. Portanto, os pais devem saber equilibrar, evitar as preferências e o favoritismo. Amém, amém. Deus seja louvado, amados irmãos. Vamos então avançar para a nossa segunda questão. E a nossa segunda pergunta é a seguinte, pastor. O que fazer Sim. quando nossos filhos começam a ter atitudes e hábitos errados por causa das influências externas? Era mais ou menos aquilo que o pastor estava a nos esclarecer aqui no primeiro ponto. Uhum. O que fazer quando realmente, e hábitos é uma boa pergunta, de fato. É uma boa pergunta, porque enquanto os filhos ainda são pequenos, dá para lhes domar. Mas quando os filhos começam a descobrir o mundo, já na fase da puberidade, na adolescência,
Então, aí, os filhos tornam-se quebra-cabeça. Você vai ver a menina que era a filhinha da mamãe torna-se rival da mãe. Aquela menina que pendurava toda hora na saia da mãe, na ponta do pano da mãe, agora começa a resistir à mãe, a encarar a mãe, a começar a falar de tu por tu com a mãe. Por quê? Porque já descobriu muitas verdades lá fora que se calhar em casa não sabia. Então, aquela fase torna-se uma fase um pouco complicada. Todavia, os pais devem criar um clima de diálogo em casa. A criança, primeiramente, deve considerar os pais como as primeiras referências na vida, os primeiros heróis na vida. Quando a criança já considera o seu pai como seu herói, a sua mãe como sua heroína, já é um grande passo na educação desta criança. Vai fazer com que a criança, cada vez que tem algum problema que lhe afeta, vem pedir conselho ao pai ou à mãe. Mas quando a criança não considera os pais como primeiras referências, aí chega praticamente aquilo que podemos não desejar. Mas para a criança considerar seus pais como heróis, os pais devem tudo fazer, assumir o seu papel de pai. Pai responsáveis e não pais irresponsáveis. É preciso que a criança se sinta à vontade quando o pai chega do serviço. Quando o pai chega do serviço, a mãe chega do serviço, a criança deve ir abraçar o pai. Deve ficar alegre porque o pai chegou, porque a mãe chegou. Mas, se for o contrário, o pai chegou, o ambiente mudou diretamente em casa, as crianças que estavam a brincar à vontade, que estavam muito alegres, mas o pai chegou, o leão chegou. Então, cada um vai querer se retirar para procurar um lugar para se esconder, porque o leão chegou. Esse tipo de pais acham que, usando esse tipo de autoritarismo, estão a educar os filhos. Não, estão a destruir os filhos. Estão a criar, estão a fazer com que os filhos sejam hipócritas. O filho vai querer se comportar bem na presença do pai. Mas quando o pai vai, ele faz e desfaz. Quando o filho ou a filha cometeram um erro, como assim? Como é que ele chegou até esse ponto? Eu sempre eduquei meus filhos. Não, você lhes fez hipócritas. Você lhes fez hipócritas. Então, é preciso que os pais assumam o papel de pai. A relação pai-filho deve fluir, deve existir. O filho deve se sentir à vontade, alegre, quando está perante o seu pai, quando está perante a sua mãe. E não, esta vez chegou, será que não vai sair mais? Será que não vai sair mais? Que o filho fica aflito. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Portanto, quando os filhos começam a ter atitudes
ou hábitos errados, primeiramente temos que conversar. É bom que o pai saiba o que levou o filho a oscilar. Alô? Sim, sim, estou a ouvir, Tá estou a ouvindo? ouvir, estou a ouvir. Estou a ouvir. Sim, sim, isso, Sim, esse porque exemplo, sim, este exemplo que o pastor acabou de dar, sim, sim, estou a ouvir. O exemplo que o pastor acabou de dar, isso me faz levantar aquela questão. Consegue me ouvir, pastor? sim, sim. Estava a dizer, aquela questão, o exemplo que o pastor acabou de dar do pai chegando a casa e os filhos que estavam a brincar, de repente começaram a ficar todos desmoralizados por causa da chegada do pai e essa coisa toda. Isso me faz levantar também a questão da tecnologia em si ou da evolução tecnológica. Isso, o que o pastor estava a dizer me fez lembrar de muitas vezes eu chegar em casa depois do trabalho e está ali a minha filha sentada no sofá, no telemóvel, no YouTube, a ver os bonequinhos e tudo. E às vezes eu chamo ela, olha, vem dar beijinho ao papá. E ela nem ouviu, continua lá sentada no telemóvel, a ver os bonequinhos. E isso, aquilo que o pastor estava a dizer dos filhos não chegarem para dar beijinho, para abraçar os pais quando chegam do trabalho. Isso também me faz pensar qual é a influência da tecnologia ou da internet nisso tudo, com relação ao ponto 2 da nossa pergunta. Eu estou a levantar só esta questão porque me identifiquei nesta situação naquele exemplo que o pastor acabou de dar e me fez pensar sobre este assunto. Ok. Agora, gostaria de saber se a criança já tem quantos anos? Ela está com 4 anos, vai fazer 5 anos. Ok. Bem, nós sabemos que as crianças adoram os desenhos animados. Esse aqui é o mundo deles. É o mundo da fantasia. Mas é bom que os pais também, nós os pais, sejamos atentos. Porque a criança deve ter limites em casa. E esses limites, quem deve colocar são os pais. Porque a criança ainda não está na altura de colocar balizas sobre a sua vida. Ele ainda não está na altura de raciocinar sobre as consequências. Para ele, tudo é bom. Mas os pais, sendo adultos, sabem que até que ponto isso é bom ou mal. Então, é sempre bom colocar balizas. Mesmo nos desenhos animados. Tentar diversificar o seu lazer. A criança não pode só ficar ali todo dia assistindo bonecos. Não. Não pode ficar ali todo dia assistindo bonecos. Há um tempo que nós temos que deixar a criança assistir boneco. Há um tempo a criança deve deixar os bonecos e fazer outra coisa. Brinca com
qualquer outra coisa menos desenhos animados. Ou então, passear com a criança para ela não ficar só, a mente dele não ficar só nos bonecos. Pode passear com a criança, ele pega a mão, vai dando umas voltinhas ali, faz bem também. Ou então, pega num livro, como ainda tem 4 anos, bem, ainda não está na altura de soletrar, mas o pai ou a mãe pode, um livro de história, pode contar uma história. Quer dizer, resumindo, concluindo, diversificar o lazer da criança. Não pode ficar só a fazer uma única coisa. Depois, a criança deve ter tempo para repouso. A criança deve ir à cama à hora. Não pode dar a libertinagem à criança para ela própria procurar saber qual é a hora que vai dormir. Não. Quer dizer, enquanto ainda está nessa fase, é melhor colocar já as balizas. Enquanto ainda está nessa fase, é melhor colocar já as balizas. A criança deve saber que até esse ponto já não posso. Pode falar, pode chorar, mas existe um momento em que temos que, para o bem da criança, temos que apertar um pouquinho. Para o bem da criança, temos que apertar um pouquinho. Não, papai não quer. Não, mamãe não quer. Não, isso não pode. Então a criança deve começar a ouvir isto. Isso não pode ser. Isso é pecado. Não faz isso. Peça perdão. Peça obrigado. Essas palavras devem entrar na mente da criança. Ele deve crescer com essas palavras, porque é isso que vão colocando as balizas para ele não transbordar. Sim, e voltando para o ponto da questão, será que o pastor tem mais algo que gostaria de acrescentar relativamente à segunda pergunta? Sim, eu posso acrescentar o seguinte. Primeiro, eu dizia que deve haver diálogo. Procura ouvir do teu filho ou da tua filha o porquê adotou esse comportamento. Pode ser que você, pai, é que ocasionou, é que criou esse vazio para ele adotar esse tipo de comportamento. Então, conversa bem, como se fossem amigos. Ouça os seus desejos, as suas ambições, o que ele quer, o que ela quer. Ouve muito bem e leva isso a sério. Depois procura saber, será que aqui em casa nós nunca entendemos isto? Onde é que nós falhamos? O que deveríamos fazer que não fizemos? A criança vai falar. Não, eu gostaria que fizesse isso, não fizeram. Gostaria que fizesse isso, não fizeram. Então, deve haver esse diálogo. Se ainda é muito criança e ele pede uma coisa que não está a seu nível, ele diz, não, filho, não é que eu não quis. Mas essa coisa que você está a pedir, você ainda não está na altura de a ter. Cresce mais um pouquinho. Quando atingir aquela idade, papai vai dar, a mamãe vai dar. Deve haver esse diálogo. É muito importante. Depois, a outra coisa que os pais também poderão fazer é procurar saber com quem o teu filho anda, com quem a tua filha anda, quais são seus amigos. É muito importante. Porque existem amigos que podem influenciar negativamente sobre o teu filho. Então, quando você descobre que esse amigo
Desde que o meu filho começou a andar com esse amigo, o comportamento dele mudou. Então chama a atenção daquele amigo. Chama a atenção daquela amiga. Se dá para ir ter com seus pais, melhor ainda. Chama a atenção. Se continuar, quebra essa amizade. Quebra mesmo. Não é pecado. Quebra esta amizade e para o bem do teu filho ou da tua filha. Portanto, são saídas que eu tentar colocar aqui que pode ajudar os pais. Amém. 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 Vamos então avançar para a nossa terceira pergunta. E a nossa terceira pergunta é o seguinte, professor. Como moldar o caráter de nossos filhos diante de uma sociedade cada vez mais degradada? Muito bem. Como moldar o caráter dos nossos filhos? Sim. Olha, para nós cristãos, esse livro tem tudo. Tem tudo da moral e do cívico, esse livro aqui. Não há nenhum livro que pode proporcionar matérias sobre a moral e moral cívico do que a Bíblia. Não posso dizer felizmente, infelizmente, muitos pais cristãos abriram mão na educação religiosa dos seus filhos. Em casa, onde a criança, pela primeira vez, deve ouvir falar sobre Deus, sobre Jesus. Em casa e não na igreja. Em casa e não na escola dominical. Quando Deus chamou Abraão, Deus queria que a casa, o lar de Abraão, a família de Abraão se tornasse uma igreja, até certo ponto. Veja só a história da destruição de Sodoma e Gomorra. Quando 3 anjos passam pelo Abraão. Abraão recebeu os 3 anjos, lhes deu de comer e de beber. E que era praticamente o Senhor, disse: ocultarei a Abraão o que eu faço, visto que ele virá a ser uma grande nação e ensinará aos seus filhos o caminho do Senhor. Ensinará a seus filhos a guardarem o caminho do Senhor. Esse foi um dos motivos que Deus, pelos quais Deus chamou Abraão. É para que Abraão ensinasse a sua casa a guardar o caminho do Senhor, a guardar a palavra de Deus. Quer dizer, no tempo dos patriarcas, o pai da família jogava ou desempenhava os 3 ofícios: rei, sacerdote, profeta. O pai da família, no tempo dos patriarcas. Então, o pai tinha essa obrigação, esse dever de ensinar a palavra de Deus a seus filhos, para que seus filhos também ensinassem a seus filhos, para que aquela outra geração também ensinasse a outra geração, assim sucessivamente até a vinda de Cristo. E se você ver, isso aconteceu assim no Antigo Testamento.
até no primeiro século, essa prática persistiu. Veja nas cartas do apóstolo Paulo, quando ele saúda aos irmãos, saúda fulana, saúda também a igreja que está em sua casa. Quer dizer, as famílias cristãs eram igrejas em miniaturas. Hoje, essa prática, posso dizer, está extinta. Os cristãos já não consideram a sua família, o seu lar, como lugar de culto. Hoje, cristão, o culto é só na igreja. E é ali onde falhamos. É ali onde falhamos. Porque se em casa nós, os pais, não transmitimos nada, a igreja só completa, a igreja só acrescenta. Portanto, a palavra de Deus é, na verdade, como posso dizer? É tudo que pode moldar o caráter dos nossos filhos diante desta sociedade cada vez mais degradada. A palavra de Deus. Aliás, o provérbio diz para nós ensinarmos a nossos filhos o caminho em que devem andar. Quando for mais velho, nunca se apartará dele. Então, portanto, eu acho que a palavra de Deus é o instrumento mais propício para moldar o caráter dos nossos filhos. E, para além da palavra, o próprio exemplo dos pais. Os pais também devem ser exemplares. Alô? Alô, sim, estou a ouvir, estou a ouvir, estou a ouvir. Estou a ouvir, sim. Sim. Está me ouvindo? Ok. Já. Acho que posso meter auricular, né? Sim, pode meter, não há problema. Desde aqui no. Alô? Ok, estou a ouvir. Consegue me ouvir? Alô? Sim, alô, estou a ouvir. Ok. Sim, eu dizia, para além da palavra de Deus, o exemplo dos pais. Os pais devem ser exemplares. Os filhos devem seguir o exemplo dos pais. Ok. Posso avançar para a quarta pergunta ou tem mais assim algo Podemos, que gostaria sim. de... Não, podemos avançar. Ok. Podemos avançar. Muito bem. A próxima pergunta, então, que é a quarta, diz assim: como os pais cristãos devem agir com os filhos desviados dentro de suas próprias casas? Quando estamos a palavra desviados aqui, estamos a referir a palavra de Deus, estamos a referir aos ensinamentos de Deus que estão na Bíblia. Como os pais cristãos devem agir com filhos desviados dentro das suas próprias casas. Olha. Sim. É uma pergunta pertinente e difícil para responder. Porque há um adágio bantu que diz: o pai nasce o filho, mas não nasce o coração.
O pai nasce o filho, mas o pai não nasce o coração do filho. Quer dizer, o filho terá, até certo ponto, fazer suas escolhas. Não é o pai que vai escolher tudo no lugar do filho. Portanto, é uma pergunta pertinente e difícil, mas eu posso dizer o seguinte. Vou repetir algo que já falei atrás sobre o diálogo. Sobre o diálogo. Porque o diálogo é fundamental numa relação. Mesmo entre marido e mulher, relação entre os cônjuges, relação entre os pais e os filhos, o diálogo é fundamental. Relação entre amigos, o diálogo é fundamental. Onde não há diálogo, dificilmente a gente pode entender a posição do outro, a aflição do outro e o problema do outro. Primeiro, optar pelo diálogo. Optar pelo diálogo. Geralmente, quando o filho começa a desviar-se, é porque já começa também a avançar em idade. Já não é mais uma criancinha de 3, 4, 5 anos. Mas poderá já ter uns 8, 9, 10, 11, 12 anos por ali. Então, dialoga com essa criança. Procura entrar no mundo dele. Procura entrar no mundo dele para lhe ajudar a lhe levar ao teu mundo. Primeiro, desce no mundo dele. Quando digo o mundo dele, quer dizer, procura saber da conjuntura atual em que as crianças vivem, para ter mais subsídios de poder lhe ajudar. Também posso optar pela palavra de Deus. Sabe, quando em casa, os filhos desde a infância estão acostumados a orar juntos em casa, a fazer os cultos familiares com seus pais, até certo ponto cria-se um ambiente favorável em casa. E esse ambiente pode levar a um bom diálogo, a uma boa conversa. Porque vocês cada vez mais estão juntos. Agora, se tentar essas tentativas todas e nada dá certo, o filho permanece no desvio, bem, os pais devem orar. Os pais devem orar a Deus, porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor e galardão de Deus. Deus é quem nos dá os filhos. E se Deus nos dá o filho, quer dizer, o coração do filho está nas mãos de Deus. Então os pais devem buscar a Deus, falar a Deus que deu o filho, que é capaz de mudar o coração do filho para Deus o fazer. Pode não ser, a resposta pode demorar, mas se os pais, na verdade, o fizer com fé, com insistência, com a dependência de Deus, Deus é capaz de mudar o coração desse filho. Deus é capaz. Há um livro, esqueci o autor, mas o título é O Poder dos Pais que Oram. O Poder dos Pais que Oram.
os pais cristãos, quando se ajuntam, assim como as minhas mãos, pai e mãe, se ajuntam na oração, na fé. Se eles forem coesos na oração, nada pode vir abalar esse lar. Porque eles têm poder sobre os filhos. E esse poder é o próprio Deus que ele lhes deu. Esse poder é o próprio Deus que lhes deu. O pai e a mãe têm uma semente no filho. Tem uma semente no filho. Essa semente chama-se sangue. E essa semente torna-se um canal, ou então um vínculo entre os pais e o filho. A partir desse vínculo, a partir desse canal, esse canal pode veicular ou bênção ou maldição. É isso que acontece quando o pai, por exemplo, está no mundo das trevas. O pai consegue amaldiçoar seus filhos a partir desse canal, a partir dessa semente dele que está no filho. Então, conforme a Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Portanto, os pais devem orar, devem falar palavras de bênção a esse filho, devem repreender todo espírito maligno que está por trás desse mau comportamento. Os pais têm esse poder. Ao falar, ao repreender, vai acontecer, porque tem a sua semente lá. Esse canal que se chama sangue vai levar essas palavras de bênção e abençoar o filho, ou então libertar o filho. Só que muitos pais não conhecem essa realidade e não conseguem usar esse lado do poder deles que receberam de Deus sobre os filhos. Ao invés de abençoar os filhos, muitos pais optam por amaldiçoar. Os pais gostam mais de amaldiçoar os filhos do que abençoar. Afinal, tanto a maldição quanto a benção sai da boca. Porque abençoar é bem dizer. Amaldiçoar é mal dizer. Tudo tem a ver com a palavra. Se você toda hora fala palavras más, palavras de condenação, de crítica, de praga, lança praga, você está a amaldiçoar teu filho. Está a amaldiçoar porque amaldiçoar é isso, mal dizer. Está a amaldiçoar o filho. Então, é bom que os pais optam por palavras boas. Fala sempre palavras boas ao teu filho. É claro que temos que repreender o filho quando cometeu. Mas também, mesmo ao repreender, temos que saber o que vai sair da boca. Porque a vida e a morte estão no poder da língua. Amém. 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 Deus seja louvado. Podemos avançar para a quinta pergunta. Ok. Podemos. A quinta pergunta meio que é uma retrospectiva daquilo que falamos na primeira pergunta, mas num ponto de vista diferente, que é, e nos pergunta se é possível equilibrarmos o amor e a disciplina. Quando vamos Sim. para disciplinar o filho, quando vamos querer demonstrar o amor ao nosso filho, será que o amor interfere na disciplina ou a disciplina interfere no amor? É possível equilibrar isto, pastor? Ambos devem andar juntos. Ambos devem andar juntos, porque mesmo na Bíblia, o amor e a justiça de Deus andam juntos. Andam juntos. Amém. Deus nos ama. Deus nos ama, mas também nos responsabiliza pelos nossos erros. Deus não fecha os olhos perante os nossos crimes,
Não. Deus é amor, mas também julga. Portanto, se Deus procede assim, nós, os pais, também temos que o fazer. Nós amamos, temos que amar nossos filhos, claro. Mas não podemos fechar os olhos perante seus crimes. Não podemos. Porque senão não vamos lhes ajudar. Essa coisa de não, se você bater no filho, é crime, é violência, é não sei o quê. Isso só estraga a sociedade. Isso não edifica. Estraga a sociedade. É claro que ao disciplinar, também não vamos querer matar o filho. Não podemos exagerar. Há pais que exagera mesmo. Acaba de encher a cara do filho por causa da surra. Não. Isso agora é violência. Até certo ponto é violência. Mas umas palmadas, umas chicotadas, isso é bíblico. E nós temos que fazer. Amém. 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 A nossa sexta pergunta: como criar filhos que amam a Deus? Existe diferença entre criar filhos no caminho do Senhor e na igreja? Sim. Muita diferença. Muita diferença. Muita diferença. Vou explicar. Aqui muitos fazem confusão. Estar na igreja não é estar em Cristo. Estar na igreja é uma coisa. Estar em Cristo é outra coisa. Você pode estar na igreja, mas não está em Cristo. Pode estar na igreja, mas não estando em Cristo. Ora, a igreja não salva. Jesus é quem salva. Então, nós temos que estar em Cristo. Porque a nossa salvação está em Cristo Jesus. Amém. Amém. Para estar em Cristo, nada mais, nada menos senão receber pela fé esse Jesus. Agora, se você não chegar até esse ponto de receber Jesus pela fé como teu Senhor e Salvador, você está na igreja. Você vai à igreja, vai ouvir a palavra de Deus, vai cantar, vai tocar. Isso não te faz cidadão do céu. Não. Você está na igreja. Você não está em Cristo. Não está em Cristo. É a mesma coisa de quem não foi à igreja, que não recebeu Jesus ainda. E muitos fazem confusão. É por isso, muitas vezes, quando alguém da igreja peca, comete até vocês que vão à igreja, muitos falam assim, até vocês que vão à igreja, está fazendo isto. Sim, essa pessoa tem ido. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram. Tudo se fez novo. Isso aqui é quem está em Cristo. Mas quem está na igreja somente, criação, que é igualzinha com alguém que está no mundo. Ele ainda é homem carnal. Desde muito cedo,
apresentar Jesus aos nossos filhos. É por isso que falei atrás que é em casa que pela primeira vez os filhos devem ouvir falar de Jesus e não na igreja. É em casa. Desde cedo em casa nós temos que apresentar Jesus aos nossos filhos. Para que a rede está... Está me ouvindo? Não. Sim, sim, estou a ouvir, estou a ouvir. Estamos até Alô? umas falhas. Sim, sim, estou a ouvir, estou a ouvir. Estou a ouvir. Será que poderia repetir a última parte? Porque tivemos aqui muitas quebras Sim, sim. É de que conexão e não deu para entender muito está na bem. rede. Eu dizia Sim, sim. que... Posso? Sim, sim, pode, estou a ouvir. Posso? Sim, pode, estamos a ouvir, sim, estamos a ouvir. Ah, ok. Sim, eu dizia a essência da educação cristã é converter o coração dos pais aos filhos para depois levar o coração dos filhos ao coração do Salvador. Essa é a essência da educação cristã. Converter o coração dos pais aos filhos. Ou seja, os pais devem olhar pelos filhos. Os pais não devem ignorar seus filhos. Os pais não devem dar as costas aos seus filhos. Os pais devem manifestar o interesse a seus filhos. Isto vai levar o filho a olhar para o Salvador. É muito importante. É muito importante. Então, essa conversão não é só de boca para fora, não. Há todo um conjunto de coisas que o pai deve fazer para convencer o seu filho que realmente ele, o pai, tem Jesus, ele, o pai, se importa com ele e isso vai fazer com que a medicina vai olhando, inspirando-se do seu pai, ele vai olhar para Jesus. Então, essa é a diferença. Agora, existem aqueles pais que só mandam as crianças na igreja. Ele próprio pai nada faz na educação cristã dos seus filhos. Manda a criança na igreja. É bom, mas isso não é suficiente. Isso não é suficiente. É um erro que deve ser reparado. Ok. Estamos a chegar então aqui ao final do nosso programa e para concluirmos então tudo aquilo que nós falamos até agora a respeito deste tema, deste assunto, a nossa última pergunta é: qual é a maneira sábia para levarmos os nossos filhos à igreja e, por conseguinte, até Deus? Isso para resumirmos de tudo quanto falamos aqui no programa. Qual é a melhor maneira, a maneira sábia para levarmos os nossos filhos à igreja e, por conseguinte, até Deus? Olha, eu opto pela igreja de casa, primeiramente. Os cultos familiares. Os cultos familiares são importantíssimos na vida de uma família. E eu falo por experiência, porque eu
o meu ministério é fruto do culto familiar, ou dos cultos familiares. Eu comecei a pregar pela primeira vez em casa. Pela primeira vez que eu comecei a pregar a palavra de Deus foi num culto familiar, na nossa casa. E tudo partiu dali e comecei a pregar, depois saí de casa, comecei a pregar na igreja, na juventude, outras associações, não sei o quê, e acabou. Fui. Portanto, os cultos de casa são muito importantes. Há grandes pregadores hoje em dia no mundo, grandes servos de Deus, que começaram seu ministério em casa. Em casa. E para além de um dia fazer sair pregadores nesses cultos, os cultos de casa também são muito importantes, porque o lar, a palavra lar, significa lugar onde se acende fogo. Lugar onde se acende fogo. Ora, quando os elementos da casa se reúnem, eles, até certo ponto, as suas orações é um fogo que estão a acender em casa. É um fogo que estão a acender no lar. Porque para haver fogo é preciso lenhas. Então, quando as pessoas de casa se ajuntam, constituem lenhas, quer dizer, cada um é uma lenha dentro do fogo. Quanto mais lenha houver, mais lume haverá. Então, mais cultos em casa, mais orações em casa, mais lume haverá no mundo espiritual. Ora, as trevas são inimigas da luz. As trevas com a luz não se casam. Quando já tem luz em casa, quando já tem fogo em casa, as trevas se afastam. As trevas se afastam. E você vai ver que as trevas e as obras das trevas se afastam. E nós sabemos, conforme a Bíblia diz, que o rei das trevas é o diabo Satanás. Então, os cultos de casa são muito importantes. Eu vou partir dali. A maneira sábia para levar os filhos à igreja, primeiramente, é optar pelos cultos de casa. Quando a partir de casa, a criança ganha o prazer de orar, de buscar a Deus, de ouvir a palavra de Deus, é muito fácil lhe falar, não, amanhã, domingo, vamos para a igreja. Amém. Alô? Houve uma quebra de sinal. Alô? Tivemos aqui uma quebra de sinal com o nosso pastor. Vamos aguardar um pouco para ver se retomarmos aqui o sinal para finalizarmos então com a nossa última pergunta e terminarmos o nosso programa. Vamos ver se conseguimos restabelecer o sinal, amados irmãos. Peço que tenhamos um pouco de paciência, estamos na reta final.
Vamos aguardar mais uns minutinhos para ver se conseguimos restabelecer o sinal com o nosso convidado. Alô? Alô, sim, sim. Está a ouvir? Ok, ok. Conseguimos Olha, terminar aqui, já que estamos. eu Será perdi que a vamos carga, conseguir vai me terminar? desculpar. Ah, ok, sem problema. Será que dá para Não, terminar, já que estamos na reta já final? resolvi. É. Ah, ok, ok, ok. Sim, Ok, eu amados dizia irmãos. que perdi a carga e fiquei distraído. Não estava a olhar porque tinha tirado o cabo Carregador. da tomada, então estava a usar apenas a carga, estava no telefone e ela foi reduzindo e acabou por desligar. Mas já está resolvido. Ok, ok. Estávamos então aqui a terminar o nosso programa com a sétima e última pergunta, que era como então, qual é a maneira sábia de levarmos os nossos filhos à igreja e, consequentemente, até Deus. Até Deus. O pastor estava a nos falar então sobre a primeira maneira que o pastor optaria seria pelo culto familiar, pelas reuniões familiares em Uhum. casa. Sim, sim. Eu disse que, primeiramente, a partir de casa, a criança deve ter esse zelo, esse zelo de ir à igreja. Quer dizer, a partir de casa, a criança já está habituada a orar junto com seus pais, a partilhar a palavra de Deus juntos, a louvar juntos. Então, isto vai fazer com que, quando o dia de domingo chegar, o pai dizer, não, amanhã, como é domingo, vamos à igreja. Não vai ser algo estranho para ele, porque é algo que já tem feito a partir de casa. As testemunhas de Jeová, eles têm uma maneira, eu gosto da estratégia deles, na, em ganhar almas, né? Não vou falar de evangelização, porque eles não evangelizam em nome de Jesus, eles ganham almas. E eles, qual é a estratégia deles?
Eles, quando vão em casa de uma pessoa, são recebidos e começam a partilhar com eles a palavra de Deus, não convida essa pessoa diretamente para a sala de reuniões deles. Não. Não. Eles deixam essa pessoa como se não tivesse interesse para lhe levar para a sala de reuniões. Vão marcar um outro encontro no outro dia, vão aparecer, depois do estudo, virem mais outro dia, aparecem, depois do estudo. Quando estão a vir, estão a aparecer na tua própria casa, estão a te ensinar, você está a entender as coisas a partir da tua própria casa. Quando eles verem que já recebeu uma boa parte de ensinamento, já entendeu, depois é que vão te convidar para chegar até ao salão de reuniões. E aí não será algo difícil, porque você a partir de cá já entendeu. Agora, nós o que é que temos feito? E muitas vezes falhamos. Hoje encontrou alguém na rua ou mesmo em casa, lhe evangelizou em nome de Jesus, logo, domingo vem na igreja. Essa pessoa não vai vir. Não vai vir porque não entendeu nada sobre a igreja. As pessoas que nunca foram à igreja têm um entendimento diferente sobre a igreja. Muitos pensam que a igreja é assim, a igreja é assim, a igreja não sei como. Então, ele não vai vir. Pode até te prometer, domingo virei. Você fica lá bem ansioso a receber a pessoa que você convidou e evangelizou. Quando chega no domingo, não apareceu. Não apareceu por quê? Porque ele ainda não entendeu nada dessas coisas. Primeiro tem que entender a partir da sua casa. Se ele entender, não vai ser difícil para lhe trazer à igreja. Então, é mais ou menos isso que eu disse com os cultos de casa. Para mim, a boa melhor é esta. A boa maneira, aliás. Amém. Amém. Finalizamos então aqui as nossas 7 perguntas e o nosso tema de hoje, do programa de hoje. O pastor tem alguma palavra de exortação que gostaria de deixar a nossos espectadores, aqueles que nos têm acompanhado durante os nossos programas? O pastor tem alguma palavra de exortação que gostaria de deixar relativamente a este assunto, a este tema, o papel dos pais na educação cristã dos filhos? Sim, o que eu posso dizer como palavras finais, que os pais voltem a olhar pelos seus filhos. Que os pais voltem a olhar, a se interessar pelos seus filhos. Não sei, acho que num outro programa poderemos falar das linguagens do amor, que também são muito interessantes, são expressões ou então forma de expressar amor a pessoas que nós amamos. Então, para os pais, a exortação é a que nós encontramos no livro, no Evangelho segundo São Lucas, onde quando Isabel e o seu marido receberam a visita do anjo sobre o nascimento do filho, que é João Batista. Então, João Batista, aliás, o anjo disse sobre a missão que será do João Batista. E uma das missões dele era
converter o coração dos pais aos filhos. Isso é muito importante. Converter o coração dos pais aos filhos. Quer dizer que os pais voltem a olhar pelos filhos, que os pais voltem a se interessar dos seus filhos. Porque nós aqui na Terra, tudo viemos encontrar, menos os nossos filhos. Tudo viemos encontrar, tudo encontramos aqui. As únicas coisas que não encontramos e que conseguimos plantar são os nossos filhos. Então, se nós negligenciamos esses filhos, até certo ponto, estaríamos a ir contra a vontade de Deus. Portanto, as últimas palavras, que os pais voltem a olhar pelos filhos, que essa relação pai-filho possa vigorar no lar, nas nossas famílias. Amém, amém, amém. Estas foram as considerações finais do nosso reverendo Afonso Nguimbi, nosso convidado no programa de hoje, com o tema O papel dos pais na educação cristã dos filhos. Pastor, muito obrigado por aceitar o convite para participar aqui no nosso programa e que Deus seja louvado, Deus abençoe o seu ministério e que continue estendendo as suas mãos poderosas sobre si e sobre a sua família. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Terminamos aqui, então, o nosso programa, o que a Bíblia ensina. 7 perguntas, 7 respostas. Se o Senhor quiser que nós vivamos até lá, voltaremos aqui para mais um episódio do nosso programa e conto com a vossa presença e que Deus continue nos abençoando hoje, sempre e para sempre. Que a sua graça e misericórdia nos acompanhe sempre. Amados irmãos, fiquem bem com a graça Amém. de Deus e até o próximo programa. Muito obrigado, pastor. Continuação de um bom domingo. Obrigado, igualmente. Até a próxima.